que a senhora se chama? Bernardina Vitória Coutrinho Rosa. A sua idade? Minha idade, vou fazer 82 anos no próximo, em dezembro. E a data de nascimento já agora? 1938, 30 de dezembro. A senhora gosta de ser chamada por Dina, não é? Desde pequenina, a minha mãe chamava-me Dina e ficou Dina, e as minhas amigas também acham que é mais fácil. A senhora Dina nasceu mesmo aqui em Dornes. Nasci mesmo aqui em Dornes. Viu nascer o novo Rio Zezer, não foi? É verdade, é verdade. A sua casa ficou debaixo do rio. A minha casa ficou debaixo do rio e não só, ficaram outras mais. E o que é que ficou mais lá debaixo dessa época? Ficou a escola primária? Ficou a escola primária, ficou a Ponte Romana, ficaram muitas casas de família que tiveram mesmo que sair, havia muita, como é que se chama isso? Terra de amanho e olivais e azenhas, tudo isso ficou debaixo d'água. A moagem dos seus avós também? A moagem dos meus avós, que era aqui chamada Azenha da Foz, bastante grande e com muito movimento, empregava algumas pessoas, ficou também debaixo d'água. E o que é que moíam? Trigo e milho, raramente centeio, raramente. E a senhora Dina conviveu com esse trabalho agrícola, com esta azáfama aqui do Rio Zezer? Sim, convivi bastante. Que tradições recorda desde a sua infância? Essa da Azenha, que nós corríamos para lá e íamos ver o que é que passava, as lavadeiras que estavam sempre a lavar as nossas mães, não é? As crianças iam ter com elas e era divertido no rio, porque se podíamos banhar e gritar, e ali as mães não tinham a gente não dava muito trabalho, porque não íamos para o lado que era perigoso, íamos para a parte de baixo, para cima não podíamos passar. As senhoras lavavam a roupa à beira-rio? Lavavam a roupa à beira-rio. Com as pedras? Com as pedras. Essa Azenha que falámos tinha uma levada, que era para fazer mais pressão na água que ia entrar nas adufas. Eu acho que é adufas que se chama, que depois ia movimentar as rodas para as pedras poderem trabalhar e moer o milho. E as senhoras também deixavam a roupa, estendiam as roupas para sair. Primeiro punham sabão azul, não era? Era muito interessante. Havia lá uma parte que parecia relva, mas era grama, como elas chamavam, e onde nunca havia lugar vago, porque essas senhoras punham sabão, muito sabão, e depois iam estender a roupa nessa relva. E nessa relva, de vez em quando, elas iam lá com mais um alguidar ou um pouco de água e salpicavam. Mas isto várias vezes. E a roupa, de facto, saía branquinha, não havia lexívia. Era isso. Branco mais branco não Branco há. mais branco. Também havia as barrelas e a minha mãe fazia, mas eu não sei muito bem explicar isso. Sei que levava cinza, sei que levava sabão azul e branco, mas não sei muito mais. Mas ficava muito bonita essa roupa, muito bem lavada. Essas senhoras depois também voltavam, depois da roupa estar ali a corar, e muitas delas estendiam naqueles salgueiros, naquelas árvores que havia por ali, e assim elas levavam já a roupa dobrada para casa. Era só passar a ferro. Aqui também havia hortas deste lado, mas principalmente do outro lado do rio, também haviam algumas hortas. Também havia algumas hortas, embora deste lado, na margem de cá, havia mais. Sim. Muito. Desde aqui, a partir daqui do Zorro, onde era a minha casa, até lá acima, quase àquela ribeira, que era a Ribeira de Ribelas, havia muita terra. Com os nateiros? Sim, os nateiros que produziam muitíssimo bem, recebiam aquele lodo quando o rio enchia. Aquilo não precisava de mais adubo. Aquilo ali era criar, era uma maravilha mesmo. Então aí aproveitava muito para semear os melões e as melancias. Uma maravilha. Também havia aqui muito peixe. Muito peixe, mesmo muito peixe. Que já não existe até. Já não existe, hoje já não existe esse peixe, mas havia muito. E o peixe, nessa altura havia sábalo, porque o sábalo é na água corrente, não é? Mas havia muito aerós, que chamam enguias, mas aerós de uma qualidade extraordinária, que eles apanhavam mesmo muitas. Eu lembro-me de uma vez chegar à minha casa, depois da escola com os meus irmãos, e ver uns cestos ali no meio da sala, uns cestos destes cestos
que usavam antigamente para a azeitona. E eles estavam, de facto, virados. E estava escrito, não mexer. Ora, foi a primeira coisa que nós fizemos, foi mexer. O que é que estava lá, os alguidares de baixo, com essas eiroses, aquilo eram enormes, pareciam cobras grossas. Nós fugimos a 7 pés. E agora faz apanhar. Pois a minha tia Preciosa e o meu irmão, que era o mais velho, e ele é que foi o inteligente para ir lá mexer nos cestos, foi ter, oh tia, veio-me acudir, que a minha mãe mata-me. Não matava nada. Mas pronto, lembro-me dessa parte, nunca me esqueci. As pessoas até faziam armadilhas com canas e assim? Faziam com canas e para esse que acabei de dizer, eles faziam umas armadilhas em verga. Lá está, o rio produzia. Porque em toda a margem do rio havia salgueiros e vimeiros. E eles iam aí, a determinada altura, colher essa verga, esse pedaço, essa coisa, e depois deixavam secar, tiravam a casca e faziam trabalhos muito bonitos em vime. Aquele que não era tão delicado, era com casca e tudo que se fazia. Era fundamental aqui para esta zona o barco Três Tábuas? Sem dúvida. Era o nosso carro, não é? E não precisávamos tirar a carta. A gente começava logo pequeninos, sabíamos logo conduzir, não é? Aquilo, uma para trás, outra para a frente, aprendíamos à nossa custa. Mas esse barco era muito, porque, reparem, nessas terras todas que eu falei, para se ir para lá e para trazer o produto que elas produziam, a maioria era nesses barcos, porque tínhamos bom acesso e estava favorável a toda a gente. Um barco desses, todas as famílias praticamente tinham. Quando eu saí aqui de Orras, foi a coisa que mais pena tive, foi da igreja também, da escola e do barco, porque eu me lembro de chorar pelo barco. E também transportavam animais de um lado para o outro? Tudo, animais, o estrumo, as uvas quando havia a vendima, madeira, lenha. Por exemplo, quando havia essas cheias grandes, que o rio enchia, também a terra ficava com lenha suficiente para toda a gente, porque vinha muita lenha pelo rio abaixo e era com esses barcos que andavam à procura. Uma ficava presa ali, outra ficava presa acolá, nesses grandes salgueiros, e esses barcos era de facto de um serviço mesmo bom. Agora que fala nesses trabalhos, as mulheres também acartavam muita madeira à cabeça, os homens que transportavam a resina, eram trabalhos que também... Muito duro. E não era qualquer homem que ia para a resina, mas havia aí jovens que tinham necessidade e o emprego também... E havia muita gente, porque aqui havia muita gente, portanto havia que trabalhar. E eles iam para essas serras e a gente ouvia-os cantar de longe, mas eles andavam alegres, com calor, muito calor. De sol a sol. É verdade, e de sol a sol. De sol a sol. As mulheres, por exemplo, a minha irmã mais velha, chegou a fazer esse trabalho, ela não gostava nada de estar em casa. Eu não cheguei aí, nunca fiz isso, realmente nunca fiz isso. Mas ela chegou a andar, elas tinham uma armação e essa armação havia o cuidado de fazer de madeira leve, porque elas iam carregar à cabeça e nessa armação, portanto, era aí que era colocada com uma determinada ordem essa madeira e elas iam com isso à cabeça, mas de longe. Destas serras todas, elas percorriam tudo isto a trazer a madeira para um sítio onde depois viesse dessas caminhonetes e levasse para o seu destino. E os barcos também, a madeira vinha pelas serras abaixo e depois os barcos apanhavam a madeira. Eram tempos muito trabalhosos. Era um tempo muito trabalhoso. Se aproveitava o rio ao máximo. Sim. Por exemplo, o rio aí prestava um grande serviço aos madeireiros. Sim. Quando os madeireiros faziam cortes, eles chamavam-lhe assim, os cortes de um pinhal inteiro, eles traziam, não conseguiam de rastros trazer até ao rio, e depois era muito bonito ver aqui, isto era uma parte muito larga, e aqui ver tudo cheio de madeira. Eles prendiam alguns madeiros uns aos outros para fazer um cerco, para a madeira não se perder. Muito bonito. Ainda me lembro das letras que lá estava, que era JV, José, era Vieira, qualquer coisa Vieira. Acabámos de ouvir o sino. Sim. Era um trabalho também, ao trabalho agrícola também havia o trabalho para a fé, para a religião. E nessa altura, quando se ouvia o sino, principalmente nas Trindades, o que é que se fazia?
rezava-se Ave Maria. 3 Ave Marias. Mas os homens... No fim do dia. Os homens, o que é que faziam? Os homens tiravam o chapéu. Muitos punham o joelho no chão, ajoelhavam-se. Havia muitos homens que se ajoelhavam imediatamente, estivessem eles onde estivessem. É verdade. E aqui, principalmente, com o Santuário de Nossa Senhora, tinha um significado especial ouvir as trindades e rezar a Nossa Senhora. Sim, sem dúvida, era maravilhoso, porque havia muita devoção. Nossa Senhora, toda a gente tinha Nossa Senhora no pensamento e na alma, qualquer coisa era Nossa Senhora, valha, Nossa Senhora me acude, Nossa Senhora vai-me curar. E não só daqui de Dornes, não é? Vinha tanta gente, tanta gente. Já entramos nos Círios de Dornes, que é a devoção à Nossa Senhora do Pranto. Qual é a sua recordação mais antiga dos Círios de Dornes? A recordação mais antiga, logo de pequenina, comecei a ver, porque eles eram muitos e nós, as pessoas da terra, não perdiam essa festa, como a gente dizia. É uma festa. Havia uma amizade muito grande entre as pessoas que vinham e as pessoas que residiam. Porque hoje o Círio quase que vem e vai-se embora, está aqui pouco tempo. Mas nessa data e nessa altura eles vinham e muitos deles ficavam 1, 2, 3 dias. Aí estavam as casas cheias de gente. Eles tinham onde dormir em toda a parte, todas as pessoas lhe abriam a porta e ficávamos amigos assim até anos e anos. O meu pai, por exemplo, tínhamos também muita largueza, também lá acolheu muita gente e fez bons amigos. Desde a Páscoa até setembro, sempre todos os Círios? Todos os Círios. Era sempre, todos os domingos e semanas. Aqui, quando vem mais, é no Espírito Santo, não é? Espírito Santo e o dia 15, é o dia que vem mais. Mas eles têm o seu dia determinado. E vinham sempre, as pessoas sabiam de cor e salteado. Com os seus carros engalanados. Lindos, lindos. Carros, nessa altura, era mais... As carroças. Era as carroças, quem tinha uma charrete era um senhor. Mas eram lindas, nós adorávamos ver as charretes, algumas com aquela cobertura linda por cima, era uma coisa maravilhosa mesmo. Como é que vinha, por exemplo, o Doutor Real e as suas meninas? Como é que eles vinham? Eles vinham na charrete, eles também tinham a charrete deles e era lindíssima. Eles virem naquelas charretes todas enfeitadas também, enfeitadas. Embora eles não frequentassem muito nessa data, nessa altura, mas vieram muitas vezes nessa charrete. Qual é o Círio que mais recorda? Sinceramente, assim, talvez o da Serra de Tomar, era lindíssimo, ainda hoje gosto tanto desse Círio. Mas Lamas, Serenaste de Bom Jardim. Aqui a terra amava as pessoas de Serenaste de Bom Jardim. Depois dizem, há pessoas que dizem, não, foram eles que roubaram Nossa Senhora, não é? Foram eles que roubaram Nossa Senhora. Mas se forem ler, também eles disseram, quando viram que estava aqui tanta gente, e disseram, não, nós temos que ir a Dornes. E porquê? Fazer as pazes com Dornes e o seu povo e pedir perdão à Nossa Senhora, porque foram eles que a roubaram, não é? E eles vieram sempre em Ganduro. E eles vieram e lá está, é o primeiro Círio que aqui chegou, é o de Serenaste. E houve sempre, aí é que se via uma diferença muito grande na população da terra, porque quando vinha o Círio de Serenaste estava tudo, era uma coisa, veio aí o Círio de Serenaste, uma alegria diferente. Muito bonito, era muito bonito ver. O de Lamas também era muito querido, o Círio de Lamas, também me lembro desse. E depois era interessante porque eles vinham, quando eles vinham bem, as charretes era uma coisa, mas também vinham os burros, os machos, as mulas, esses vinham todos floridos, era lindo. As bicicletas, as bicicletas, tratores. Muito bonito. Acompanhou toda essa evolução. Verdade, eu acompanhei tudo isso, tudo. Acompanhei com muita alegria, que era muito bonito. Uma outra festa importante é o 15 de Agosto. Sim, sem dúvida, o 15 de Agosto é uma festa linda. Quer dizer o que é essa festa? Aqui para Dornes? Aqui para Dornes também tem muito significado, claro, é a festa principal, é a festa de Nossa Senhora. É a festa de Nossa Senhora. E vinha uma multidão de todo o concelho e não só. Sim, de todo o concelho, sem dúvida. Sendo um santuário? Sim, é o santuário e as pessoas gostam muito. Eu que estou agora aqui a ajudar aqui um bocadinho na igreja, às vezes ouço as pessoas a dizer há tantos anos que não vinha, eu vinha.
Quando vinha o Sírio da minha terra, eu vinha, quando foi... É bonito, e tinha tantas saudades de voltar. E como eram aquelas ruas, antigamente, aquelas ruas, vendia-se peixe frito, vendiam-se os bolos... Ui, era lindo. Os bolos das festas. Havia umas tendas pela rua acima, rua abaixo. As ruas, primeiro, o povo enfeitava as ruas, porque vinha muita gente. Temos que enfeitar as ruas. Então, enfeitavam-se como? Com junco verde. Ia todo mundo ao rio, às ribeiras, carregar junco verde. É lindo o junco verde. Então as ruas ficavam todas verdes. Depois qualquer cantinho se enfeitava também. Depois os arcos. Os arcos eram feitos pelos homens da terra, em madeira, e depois revestidos pelas senhoras. Íamos à serra, aí eu já fui. Às serras eu ia. Buscar a murta, cortámos a murta, trazíamos a murta, aquilo era tudo com um cordelinho ali, revestia-se o pau, e lá até onde se podia, ou onde alguém dizia que mandava, é até ali. Depois as bandeirinhas, era muito divertido, e flores de papel, porque nos juntávamos ao serão, muitas vezes em casa da minha avó, juntávamos ao serão um grupo enorme de juventude. E os nossos pais estavam quase sempre presentes. E as fogaças também sempre muitas? As fogaças eram muitas, as fogaças era maravilhoso. As fogaças era lindíssimo, era aqui o leilão depois, mas as fogaças... E o que é que trazia a sua fogaça lá de sua casa? Normalmente era enchidos, presunto, ou um bom, como é que se chama? Uma boa travessa, era no pirex, feito no forno de lenha. Arroz de pato, porque aqui havia muita gente que gostava de comer bem. E havia uns grupos organizados, e esses grupos organizados, ainda as fogaças vinham na procissão, já eles estavam a ver qual será a minha, qual será a minha. Depois aqui em leilão, eram picadas, não é? Então havia grupos que disputavam, aquela vai ser minha e tu não vais levar. Pagava bom preço por ela, mas lá levava a fogaça que tinha escolhido. Mas havia leitão, vinham os leitões apetitosos, havia sobremesa, fruta, melão, tudo isso, queijos, bons queijos, e as pessoas, mais ou menos, alguns já sabiam de onde vem a de confiança, portanto, esta é minha. E depois disso, de comprarem a fogaça, muitos deles diziam, mas a fogaceira, porque as fogaceiras eram lindas, tem que nos ir levar a fogaça. Mas não, já estava combinado, só carregava a fogaça ali e entregava logo ali. Mas eles faziam essa gracinha. Mas lá levavam a fogaça. E as meninas vestiam alguma coisa especial para transportar as fogaças? Não muito especial, todas tinham, era uma faixa, era isso, uma faixa. Mas procuravam ir quase sempre de branco, da parte de cima. Mas pronto, nesse dia também era o dia de estrear roupa nova, a juventude também estreava roupa nova nas festas. O Domingo do Espírito Santo também era um dia grande? Já também era um dia muito grande, e também as fogaças no dia. Também havia fogaças. Que havia muitos sírios nesse domingo? Nesse havia muitos sírios, não sei bem quantos. Devia saber, mas não sei. Muitos sírios. Os maios é uma outra tradição que se lembra de sua casa? Lembro perfeitamente. Aqui ninguém ficava sem fazer um maio. Toda a gente. Era lindo, e depois essas terras que eu falei há bocadinho, todas elas, um grande maio, lá está, que era para... Elas punham o maio para que as terras fertilizassem, para que não houvesse pragas. Era essa a intenção. E toda a gente fazia o maio, mas também se punha na nossa casa, na nossa janela, na nossa porta. Mas tinha que ser posto o maio, tinha que ser posto de madrugada, antes de nascer o sol, não é? Tem que ser de madrugada, sim. E embora se diga que ele se podia pôr até ao dia 3, de dia 1 até ao dia 3, aqui era quase certeiro, todas as pessoas punham no dia 1. Então o maio é uma estrutura em madeira? Sim, uma estrutura em madeira. Em que formato? A madeira é uma cruz normal. Uma cruz. Uma cruz normal. Havia quem também faça um círculo depois na cruz. Há quem faça... Um cinco-sai-mão? O cinco-sai-mão eu gosto imenso, a minha mãe fazia o cinco-sai-mão, não é? Às vezes costumo pôr ali e já dizer, aquilo tem a ver com bruxas. Possivelmente, não sei, olha, eu ponho lá a pensar no que a minha mãe fazia, e tanta gente. E depois, como é que decorava o maio? O maio pode ser decorado, as gestas é muito importante, pôr as flores naturais é muito importante. Nós, nessa altura, era com as gestas e o rosmaninho, e umas flores também amarelas que havia, não havia sempre, mas as gestas havia sempre, gesta amarela ou branca, mas era mais a amarela. Essa não podia mesmo faltar.
no maio. Hoje faz-se muita coisa e nessa altura também havia pessoas que variavam, consoante... Também há a maia e o maio. A maia é essa giesta. É redondo? É mais sobre redondo ou não? O maio é redondo. Eu não sei, não. Eu vejo esse maio em redondo. Mas sinceramente eu não sei muito bem. É interessante que na Suécia fazem um maio assim em redondo. A cruz, mas não é para o maio. Eles lá fazem para receber o verão. Não tem nada a ver com isto, mas olha, paciência. Mas eles fazem como nós fazemos. A cruz e depois tem algum significado. E sabe de alguma oração que se fizesse ao colocar o maio? Não sei. Mas sei quando amassavam o pão. Aí aquela cruz, aí a minha mãe fazia Deus te acrescente e te livre de má gente. Era o que dizia. Deus te ponha a mão que eu por mim... Deus te ponha a mão e abri tudo que eu por mim fiz o que pude. Isso era no pão, agora no maio não tomava muita atenção ainda, se calhar, possivelmente, àquilo que fosse de... Nós chegámos a falar nos sírios, nas entradas de Dornes havia... Nas entradas de Dornes havia 4 portelas. As portelas. As portelas de Nossa Senhora, que eram chamadas as portelas de Nossa Senhora. E o que eram as portelas? As portelas era exatamente, você vem, se nasce, quando avista a igreja, chegou à portela. É a portela de Nossa Senhora. Mas não é um objeto, não é uma... Não é um objeto, é a visão que você tem para a igreja. Okay. Chegou àquele local e avista a igreja de Nossa Senhora do Pranto. É a portela, chamam-lhe a portela. Em algumas havia uma cruz. Sim. Lá embaixo havia, nesta que está aqui, que era a Fonte da Prata, havia uma cruz. No Zorro da Sobreira, que é hoje a Coelha, mas era o Zorro da Sobreira na altura, que se chamava, havia uma cruz dessas. E eu não tenho a certeza, creio que aqui no Zorro também. Portanto, as portelas eram Fonte da Prata, Fonte de Cima, Zorro e Zorro da Sobreira. Eram as portelas que haviam. Nessas portelas, os da Zorro da Sobreira também faziam isso, mas algumas pessoas faziam aqui mais para baixo. Era aí que eles, quando vinham, vestiam as opas e se preparavam. Se organizavam. Organizavam-se para chegar até aqui a Nossa Senhora. Com os foguetes, então. Ao chegar aí, a gente sabia pelo foguete. Era logo os foguetes nas portelas. Já estão na portela. Era o que dizia, já estão na portela. O sírio, não sei quantos, chegou à portela. E já estava tudo satisfeito. À entrada de Dornes também existem algumas cruzes, aí já com significado diferente. Sim. Que significado têm essas cruzes? À entrada de Dornes, está a falar nas cruzes dos funerais. Dos funerais. Ali está uma também. Nessas cruzes que marcavam e que faziam a portela de Nossa Senhora, também era hábito aí, quando havia um funeral, que não vinham como hoje, vinham ou numa carroça e aí é que se organizavam ao pé dessa cruz e era aí que fazia uma pequena pausa e rezava-se alguma coisa. Normalmente também faziam essa pausa e essas orações nos cruzamentos. Nos cruzamentos. Normalmente também faziam... Também, é muito semelhante. A oração que eles rezavam, eu ouvia muitas vezes, mas não a sei, era muito semelhante. E até há quem diga que é o descanso do defunto. E a Páscoa, como era? A Páscoa era muito interessante. Era festa também, porque se faziam os flores da Páscoa, se fazia, e sobretudo a comida em casa de toda a gente era com muita abundância e muito boa mesmo. E festejava-se, as famílias juntavam-se, os vizinhos entravam na casa uns dos outros, era uma alegria. Pronto, era bonito, era muito bonito de se ver a Páscoa. Mas antes da festa havia a Quaresma e aqui em Dornes havia uma tradição que existe em muito poucos lados. Quero lembrar essa tradição? É o Cantar das Almas. O Cantar das Almas. Era muito bonito, era logo no início da Quaresma que se fazia isso. Eram homens. Os homens da terra juntavam-se, andassem eles por onde andassem. Às vezes a gente sabia que eles chegavam, muitos vinham exatamente de trabalhar no campo, chegavam ali à praça, atiravam com a enxada para um canto, era um monte de enxadas. E ali esperavam uns para os outros e então depois iam cantar as almas. Eles dividiam-se em 2 grupos,
já tinham escolhido o tom da voz e então eles depois, em passo lento, passeavam pelas ruas a cantar as almas. Logo quase no início, havia um que estava aqui ao sino, era uma corda, estava uma corda atada lá em cima no sino grande, ali atada numa daquelas tiras ou de uma oliveira que havia ali, era oliveira. E então, nessa paragem das almas, rezava-se 9 Padre Nossos. Ele dava 9 badaladas com o sino grande. Essas badaladas, o grupo respondia com o Padre Nosso e toda a gente da aldeia estava à espera de os ouvir para se juntar na oração do Padre Nosso. Eles, a seguir, continuavam os seus cantares, sempre a andar pelas ruas, e quando terminavam, vinham de regresso à praça, era ali, de frente a frente os 2 grupos, terminavam o Cantar das Almas. Para quem nunca viu o Cantar das Almas, há também uma linguagem especial, não há? Sim, muito especial. Que linguagem é essa? Eu, sinceramente, é uma linguagem, é um português muito antigo e que a gente só o lê, eu só o li ali, não o conheço do outro lado. É umas palavras que a gente as entende e quase não entende, porque elas são português, mas é um português de outro tempo. E alguém as ouvia, e assim as passou para o papel e é assim que as pessoas continuam a dizer. É assim que o meu pai, tanta vez, a minha irmã mais velha sabia e cantava isso assim a brincar. Ela sabia isso muito bem. Sabia isso, e o meu pai também, mas cantavam exatamente como estava nesse papel. E foi bom não se perder. Foi bom não se perder, porque é muito bonito. Senão, eu hoje não me lembrava dessa letra. Eu não me lembraria, mesmo que visse, eu não reconhecia. Mas lembra-me da minha irmã e o meu pai cantarem isso, muito bonito. É um sentimento que se sente, uma coisa mesmo, é muito bonito. E ainda há pessoas para fazer? Esse é o grande mal, esse é o grande mal. Agora tem cada vez mais, vai perdendo, não é? Mas entretanto juntaram-se as mulheres. As mulheres também, eu também faço parte desse grupo. Mas já há muitos anos que fazem. Mas qualquer dia não estou aqui, estou ali, não é? E tenho com muita pena minha. Mas pronto, tem que ser, a vida é assim. Recorda-se assim de mais alguma tradição interessante? Talvez no São João, o cantar de São João era muito bonito, as mulheres juntavam-se todas lá embaixo na fonte, junto à Ponte Romana. Tínhamos lá um fontanário antigo, muito antigo, mas com uma área muito interessante e um paredão onde elas se sentavam, porque ali a água era pouca, passavam há muito tempo ali e lembro-me tão bem de fazer lá arcos na fonte, de enfeitarem tudo até a rua, até cá acima, tudo era enfeitado e elas cantarem ali com os maridos. E era alguma canção especial dedicada ao São João? Sim, mas eu não a sei. Lembro-me de um verso ou 2, mas nada do que eu gostaria de saber. E também já não sei, a minha prima Maria sabia, mas a minha irmã também não estava de coisa. E como poeta aqui de Dornas, sabe se há algum poema assim especial, assim, de cor? Não, só lendo. Muito obrigado, Ana Dina. Por nada.